Olá, sou Ricardo Tchaikovsky e hoje eu vim bater um papo com vocês a respeito de ufologia, tá? Esse vídeo eu estou fazendo é, atendendo a pedido de um amigo inscrito, tá? Que quer que eu aborde melhor esse assunto, tá? Acontece que eu não sou expert nesse assunto. Meu conhecimento em ufologia, ele é muito superficial, tá? Ele é fruto de algumas pesquisas que eu fiz despretensiosamente na internet e de alguns documentários que eu assistia no Discovery Channel, quando o Discovery era um canal que prestava, que fazia alguma coisa relevante, tá? Então, o que eu posso falar para vocês sobre esse assunto é sobre a visão ocultista do tema, tá? Logicamente, o ocultismo ele é composto por uma série de ideias, né? E talvez o que eu fale aqui, talvez não. O que eu falar aqui, ele não é unanimidade entre todos os ocultistas, tá? Mas eu acredito que a maioria dos ocultistas irão se identificar e irão concordar com a maior parte das coisas que eu falar nesse vídeo, tá? É, Pro ocultismo, a maior parte desses fenômenos que a gente associa à ufologia, como, por exemplo, contatos imediatos, avistamento de OVNIs, abduções alienígenas, eles são resultados de experiências astrais e espirituais. Isso significa que o imaginário coletivo, que a mente coletiva da humanidade tem grande influência sobre como as pessoas irão enxergar esses fenômenos, tá? Uma vez que o plano astral é um plano da plasticidade, tá? E a luz astral ela pode ser modelada dependendo da maneira com que você olha para ela, tá? Não quero dizer com isso que o ocultismo nega a hipótese de que seres orgânicos de outros planetas possam fazer viagens interestelares, tá? Porém, a maioria dos casos trata-se de seres espirituais e astrais que não têm necessariamente um corpo físico, tá? Mas que podem, em certa medida, interagir com o nosso plano físico, tá? Para ilustrar isso que eu acabei de dizer, eu posso dar o exemplo da Idade Média. Na Idade Média, o pensamento religioso, especialmente o pensamento cristão, era predominante no imaginário coletivo, tá? Então, todas as experiências sobrenaturais ou anormais eram associadas ou ao bem ou ao mal, ou a Deus ou ao diabo, tá? Então, por exemplo, súcubos e íncubos, que são entidades astrais que atacam pessoas que estão dormindo, estimulando que elas tenham sonhos sexuais para drenar essa energia vital e sexual da pessoa, eles eram imediatamente associados aos demônios. Hoje, esse mesmo tipo de ataque, ele principalmente se ele ocorrer nos Estados Unidos, ele vai ser muito mais facilmente identificado a uma abdução alienígena ou a um contato imediato de algum grau aí, do que necessariamente a um demônio. Por quê? Porque nos Estados Unidos, o imaginário coletivo ele é muito mais propício aos fenômenos extraterrestres do que necessariamente aos fenômenos religiosos é, vindos de Deus ou do demônio, tá? Então, assim, quando na Idade Média as pessoas avistavam OVNIs, objetos voadores não identificados, essas luzes que brilham no céu, eles eram associados a anjos, né? Ou a aparição de santos, é, ou a mão de Deus, a própria manifestação divina. Hoje em dia, se isso ocorre em países onde a mentalidade é mais científica, eles vão ser associados
a OVNIs. Os OVNIs vão ser associados a extraterrestres, discos voadores, naves espaciais e esse tipo de fenômeno, tá? É, um caso bem interessante de eu colocar é, a respeito desse assunto é sobre os Greys. Os Greys, eles são os alienígenas hoje em dia mais comumente avistados, tá? Eles são alienígenas cinzas, cabeçudos, que todos vocês devem ter visto já uma foto desses alienígenas cinzas com cabeção, tá? Acontece que esses alienígenas nunca antes foram avistados, ou não eram muito comumente avistados, até um advento interessante, né? Há quem diga que isso tem o dedo de Aleister Crowley, o mais famigerado dos ocultistas do século passado. Acontece que em uma de suas experiências mágicas, o Crowley ele contactou uma entidade chamada Lan. Para simplificar para vocês que não entendem muito sobre esse assunto, e os telemitas que me desculpem, porque a explicação que eu vou dar é bem simplória mesmo, Lan seria mais ou menos um psicopompo ou um mensageiro, tá? Ele é a entidade que leva a consciência humana a mundos além da realidade que nós conhecemos, tá? Porque para os ocultistas existe um diagrama que chama Árvore da Vida. E essa Árvore da Vida é um diagrama que representa todo o universo manifesto de uma maneira filosófica, religiosa e até mesmo física. Então, o Lan seria uma consciência que vem de fora da árvore da vida, ou seja, de outros planos de realidade que o ser humano não tem nem ideia, e que é capaz de levar a consciência humana para quebrar essa barreira e acessar esses outros níveis de realidade, tá? Explicação simplória, mas eu acredito que é o melhor que eu posso fazer em poucas palavras, tá? Então, o Lan é uma entidade que capacita ao mago de chegar nesses outros planos de realidade, que muitas vezes a árvore da vida ela é associada ao sistema solar. Então, dizem os cabalistas que a árvore da vida ela só vale aqui no nosso sistema solar, né? Então, cada estrela dessas deve ter uma árvore da vida delas. Então, Lan seria essa consciência que consegue levar nossa mente para explorar essas outras árvores da vida além da nossa realidade, tá? Acontece que Crowley, quando contactou essa experiência, essa entidade, nessa experiência mística que ele fez um desenho dela, tá? E o desenho permaneceu oculto até que um discípulo de Aleister Crowley visse esse desenho e se encantasse com ele, e depois de uma barganha lá, ele conseguiu esse desenho. Ele fez também suas próprias experiências místicas e conseguiu contactar essa entidade e acabou reformulando totalmente o sistema de magia que ele utilizava. Mas isso é um assunto para outro vídeo. O que eu quero dizer é que até esse discípulo de Crowley divulgar a imagem de Lan, que se você procurar aí na internet você vai ver que é muito semelhante a um Grey. Os avistamentos de Grey eram quase inexistentes, né? A ideia que se fazia de seres extraterrestres eram homenzinhos verdes com anteninhas que vinham de Marte, tá? Eram esse o tipo de avistamento que tinha, tá? Outro fenômeno muito interessante que vai de encontro ao que eu estou falando, que o imaginário popular ele reflete no tipo de aparição, desse tipo de aparição, é sobre os reptilianos. Reptilianos, homens com características de répteis, sempre fez parte do imaginário coletivo de diversas civilizações, né? Na Índia nós tínhamos os Nagas, no Japão tem os dragões, nos Estados Unidos eu esqueci o nome da tribo, mas tem uma tribo indígena que acredita nos homens répteis. Na Amazônia você vai ver relato de
de homens com características de tribos lá perdidas que têm essa característica reptiliana. Então, assim, isso sempre fez parte do imaginário popular. Mas essa história de que reptilianos estão é, infiltrados na sociedade humana para dominar ela, começou com o advento de uma série chamada V, que estreou nos Estados Unidos, acho que na década de 80, e aqui no Brasil, eu esqueci o nome que ela tinha, mas ela teve algumas temporadas exibidas pelo SBT, que mostrava justamente um grupo de alienígenas com características reptilianas que se disfarçavam de humanos e começavam uma infiltração, uma invasão alienígena na base da diplomacia, se passando por humanos, tá? É, até essa série, que depois teve um remake, acho que questão de uns 4 anos atrás, eles lançaram, mas não fez tanto sucesso com a primeira versão. Ninguém se falava de reptiliano invadindo a Terra, tá? As teorias da conspiração falavam sobre judeus, falavam sobre Illuminati. Hoje em dia eles já misturaram tudo, né? Reptilianos com Illuminati, com judeus. Mas até essa série ninguém falava que existiam reptilianos que estavam dominando a Terra, né? Então, esse é o impacto. Um outro caso interessante é sobre discos voadores, tá? Ninguém falava de disco voador, é, de naves espaciais em formato de disco voador, até a ficção científica americana é, começar a tocar nesse assunto, tá? E teve um caso, um caso muito famoso, que foi a narração da Guerra dos Mundos numa rádio norte-americana. Depois que houve essa transmissão, que estava contando a história do livro, os relatos de disco voadores é, subiu mais de 300% nos Estados Unidos. E você pode perceber que todos esses fenômenos ufológicos, eles estão ali concentrados em países que têm uma forte influência americana. Por quê? Porque o imaginário popular do povo americano já está sintonizado com esse tipo de mentalidade, tá? Agora, sim, todos os fenômenos ufológicos cabem nessa categoria de entidades astrais e espirituais que não necessariamente têm um corpo físico? Não sei. Nossa ciência diz que, devido às grandes distâncias interplanetárias, seria muito difícil imaginar que seres inteligentes e conscientes consigam fazer essa viagem, porque simplesmente no atual grau de evolução terrestre, a gente não consegue nem imaginar uma tecnologia capaz de nos transportar a uma distância dessa, tá? Em um tempo hábil, tempo de vida hábil. É, então, os cientistas, grande parte deles negam que existam é, extraterrestres aqui atuando aqui na Terra simplesmente por conta disso, tá? Só que a própria ciência ela já dá algumas pistas de que talvez existam tecnologias que o ser humano ainda não conhece, né? E que podem realizar essa mudança, né? Então, na ficção científica, a gente tem a dobra espacial, nós temos o buraco de minhoca. é, Na física real, o que os cientistas sabem é que, assim, para o tamanho que nosso universo tem, em algum momento da sua expansão, ele tem que ter se expandido mais rápido do que a luz, ou a luz teria que ser mais devagar do que o universo em algum momento, tá? Porque as distâncias, pelo que os cientistas conhecem do universo, pelos cálculos que eles fazem, não bate, né? Então, em algum momento, alguma partícula conseguiu ser mais rápida que a luz. É, Acontece que a gente não conhece nenhuma partícula que seja mais rápida do que a luz até agora, no nosso atual estado de tecnologia, tá? Existem hipóteses, mas até agora a gente não conseguiu achar nenhuma, né? Talvez os Tachyons consigam, mas nós não sabemos, tá? Tem a questão do teletransporte, que também os cientistas estão explorando.
viagem no tempo. Porém, não existe nada de concreto, a nossa ciência não consegue nem chegar próximo de um resultado que empolgue, né? Nesses tipos de tecnologia. Mas porque a gente não conhece não significa que não existam, tá? Então eu sempre deixo aberta a possibilidade de que existam sim extraterrestres que consigam chegar aqui na Terra, tá? Porém, a maioria dos casos eles podem se encaixar aí onde que eu falei, sendo casos de experiências espirituais que são interpretadas pelo cérebro humano como alienígenas, tá? Novamente, eu não tenho dados para comprovar essas coisas que eu falei, porque eu nem procurei, eu fui falando de cabeça, tá? Nem montei roteiro nenhum para gravar esse vídeo aqui. Foi mais para responder a pergunta desse inscrito mesmo e para não deixar o canal aí sem vídeo. Mas é isso aí, né? É, é, vamos ver se saem novas novidades aí no meio científico, que eu posso fazer um vídeo aí é, falando sobre essas novidades e vendo aí o que de concreto a gente já tem sobre o assunto, né? É, eu já tive uma experiência assim bem estranha. Meu pai, minha irmã, minha mãe estávamos viajando na Rio Santos ali, numa madrugada, há muitos anos atrás, e de repente nós avistamos uma luz muito forte que, que iluminou o nosso carro. Assim, bem essas cenas de filme mesmo, que desce aquele elo de luz e fica iluminando, que parecia dia, tá? Parecia que tava um sol de rachar. Meu pai até pensou que tinha explodido a usina de Angra lá, pela intensidade da luz que iluminou nosso carro. Mas foi acho que não deu nem um minuto e a luz apareceu. A gente parou no acostamento, ficou olhando e não viu mais nada, tá? É, até depois de anos, essa noite que a gente viu isso ficou conhecido como a Noite dos OVNIs na ufologia, porque ali, naquela região que nós estávamos passando, houve um boom. Então, muitas outras pessoas viram, não foi só nós que vimos. É um caso muito famoso e muito estudado aí pelos ufólogos brasileiros, tá? É, mas foi isso que eu consegui ver. Antigamente eu era mó entusiasta. Depois dessa experiência, eu fiquei mó entusiasta por isso, mas depois que meus estudos no ocultismo acabaram se aprofundando, eu vi que era melhor eu me apegar nessa praia aí, que para mim as coisas fazem mais sentido, tá? Mas é isso aí, eu sou o Ricardo Tchaikovsky. Obrigado por acompanhar o vídeo aí, 18 minutos, acho que é meu recorde. Então, tamo junto aí. Se puder, se inscreve, compartilha, dá aquele joinha aí só para eu ver que vocês estão gostando. Força e honra.